E aí pessoal, tudo bom? Vamos então para a nossa semana 3 do PET 7, estamos terminando já. E agora essa semana nós vamos mudar completamente o assunto que a gente estava vendo. Até na semana 2 a gente estava estudando evolução, a gente terminou o assunto sobre evolução de seres vivos. Agora nós vamos falar de preservação do meio ambiente, preservação da biodiversidade, de desenvolvimento sustentável. O assunto é importantíssimo nos dias de hoje por conta da nossa dependência dos recursos naturais e de o quanto eles estão sendo destruídos por falta de conhecimento, de possibilidade de usar eles corretamente, de maldade de muita gente que não liga e que acha que não vai ter problema nenhum. Só que como a gente vive no planeta, a gente depende desses recursos naturais, qualquer problema que der neles, a gente vai sentir a falta. Então a gente tem que mudar essas consciências para a preservação. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a fragmentação do habitat que vai levar à criação das unidades de conservação, aquelas reservas de natureza que vão ter usos diversos, mas que têm aquele objetivo de proteger o mundo natural. Vamos primeiro definir o que é a fragmentação do habitat. Habitat, vamos lembrar, né, é o ambiente onde alguma espécie vai viver. Aqui a gente pode estender isso para o planeta inteiro, né? Tipo, cada espécie vive naquele ambiente. Cada ambiente é o habitat daquela espécie. Essa palavra habitat quer dizer isso, é o ambiente onde aquela espécie vive. Quando acontece uma fragmentação de habitat, é quando uma área natural, onde diversas espécies viviam ali, ela é fragmentada, ela é dividida em dois ou vários pedaços. Como a gente vê aqui nessa imagem. Pensar que antigamente isso aqui tudo era uma floresta, agora a gente tem essas pequenas matinhas, né, esses pequenos fragmentos de mata, cercados o que parece ser um pasto, às vezes podia ter lavouras. Aqui na nossa região mesmo a gente vê muita lavoura, às vezes uma matinha aqui, uma matinha ali, e pensar que isso, sei lá, 200, 300, 400, 500 anos era uma mata só. Então houve fragmentação de habitat, uma divisão do ambiente, sobrando pequenos fragmentos, né, porções de vegetação natural, que ficaram isolados, que é o grande problema. Onde antes as espécies se movimentavam para poder procurar alimento, poder se reproduzir, populações diferentes conseguiam se reproduzir. Lembra quando a gente estudou aquele conceito da variabilidade genética? Então você encontra populações diferentes, você consegue uma variedade de DNA diversa. Quando você está isolado num fragmentozinho, você tem uma oferta menor de alimento, uma oferta menor de recursos e sempre na questão de reprodução com a mesma turminha. Então vai ficando mais homogêneo, se surge uma doença genética, perigoso levar todo mundo. Quebra aquela variabilidade genética. E quem causa uma fragmentação de habitat pode ser causas naturais, às vezes algum desastre, sei lá, uma enchente, um terremoto, uma erupção vulcânica, alguma coisa natural que pode assim, dividir uma floresta, né? Um incêndio, alguma coisa. Mas hoje em dia a gente vê que a principal causa de fragmentação do habitat a gente fala que são ações antrópicas, ação que o ser humano causa. O ser humano que desmata para plantar, desmata para fazer um pasto, para fazer uma cidade, para fazer alguma coisa, e não tem aquele cuidado de interligar esses fragmentos, que a gente chama de corredor ecológico. Às vezes uma faixinha de árvore que seja ali já ajuda. Então a falta de planejamento que existiu no passado hoje está se refletindo com muita perda de biodiversidade nesses ambientes. Aí, nesse lugar também, gente, nos fragmentos a gente percebe uma intensificação do que chama de efeito de borda. O que é isso? O efeito de borda é tipo uma pequena degradação do ambiente nas beiradas, na borda das florestas, que nem está aqui. Por exemplo, aqui tem esse fragmento, uma florestona, e em volta tem pasto em volta dela. As primeiras árvores aqui que estão em contato direto com o pasto, elas só sentem esse efeito de borda, às vezes uma falta de nutriente no solo, agressões, às vezes, por exemplo, de pessoas que vão ali. Você vê que é diferente, ela sente mais a mudança do ambiente que o centro dessa floresta, porque ela está mais longe da borda, desse efeito de borda, dessa mudança do ambiente. Quando você fragmenta o habitat, né, a floresta, a distância por efeito de borda diminui. Se antes, por exemplo, imagina, sei lá, entre aqui e o centro da floresta, 20 km, em cada um desses aqui, sei lá, se der 1 km é muito.
então diminui. Então, com o aumento do efeito de borda, as espécies sofrem mais, porque elas vão perder comida, vão perder ambiente, vão perder toca. Então, por isso é importante não combater essa fragmentação de habitat, ter medidas para conservar essas manchas de mata, de ambiente natural, para conservar, para proteger quem que mora ali, porque existem outras espécies que vivem aqui no nosso planeta, né? Ele não está aí só para a gente convive, compartilha esse planeta com muitos seres vivos. Então, a fragmentação prejudica demais. É como se, por exemplo, imagina a sua casa, seria essa mata aqui. Você vê que de fora sente, às vezes bate sol, a pintura vai desgastando, né? Umidade e tal. Seria o efeito de borda. Imagina se parte tua casa, mas você no teu quarto está protegidinho. Imagina se parte tua casa em vários pedaços, fica cada quarto para um lado. Você vai sentir mais a influência de fator externo. Então é isso que acontece aqui nesse efeito de borda por fragmentação do habitat. E para tentar combater isso, proteger a natureza, foram criadas as unidades de conservação. A lei da unidade de conservação aqui no Brasil, acho que ela deve ter uns 20 anos, que instituiu o sistema de unidade de conservação, que são áreas de grande tamanho, sim, tem vários tamanhos, umas maiores, umas menores, mas a finalidade delas é impedir e reduzir a fragmentação do habitat. Você vai ter uma área sim, contínua de ambiente natural, sem fragmentação, sem nada que atrapalhe a vida dos seres vivos que vivem ali. Ajuda na recuperação dos ambientes, que caso tiver alguma coisa degradada, vai ter medidas de recuperação da área para voltar até a mata nativa. E proteger também a biodiversidade e o patrimônio genético que vive ali. É outra importante função das unidades de conservação. Você protege os seres vivos que vivem ali, eles vão viver tranquilos, sem nada que prejudique a vida deles, né? Nada que faça mal. E protege o patrimônio genético. O que é esse patrimônio genético? São as informações, vamos dizer assim, que o DNA das espécies podem fornecer para a gente. Pensa numa floresta, a gente tem muitas plantas medicinais. Então, aquela planta medicinal, ela produz uma substância que combate uma doença. Essa substância está lá escritinha no DNA, a gente já estudou isso. A informação da produção daquela substância está no DNA daquela espécie. Então, esse é o patrimônio genético. É aquilo que a espécie pode fornecer que está escrito no DNA dela. Se a gente sair destruindo tudo, muita espécie de ser vivo que pode ser útil no combate à doença vai ser morta, vai ser extinta, a gente não pode se beneficiar disso. Então a unidade de conservação também protege esse patrimônio que pode ser útil para a gente. As unidades de conservação, pessoal, também elas atuam na regulação do clima, proteção de água e outros fatores abióticos, né? Aqueles fatores, aquelas partes da natureza que não são seres vivos. Porque, por exemplo, você tem uma região de floresta. A preservação da floresta ajuda na regulação do clima, porque a evaporação da floresta produz nuvens, que vai ter chuva. Isso regula o clima de uma região muito grande, não só ali da floresta. Como você tem árvores, você tem vegetação, você protege a água dos rios. Proteção de solo, porque o solo não vai ficar descoberto. A nutrição do solo, os nutrientes ali, o solo continua fértil. Então, manter um ambiente preservado também protege não só aquilo que é vivo, mas aquilo que não é vivo do ambiente, porque a gente tem que entender que na natureza está tudo interligado, uma coisa ajuda a outra, e a falta de um vai atrapalhar muita coisa. Então, está tudo muito ligado, muito estreito, uma ligação muito estreita. E, inclusive, os nossos seres humanos. Muita coisa que a gente percebe hoje de temperatura descontrolada e falta de chuva é justamente destruição de muita coisa da natureza que já está sendo refletida no clima e a gente vem sentindo. Outra coisa importante em unidade de conservação é abrigar populações tradicionais, população indígena, população quilombola, que tem aquelas comunidades tradicionais que dependem do uso sustentável dos ambientes onde eles vivem também dentro de unidades de conservação, que garante a proteção desses povos, o uso do ambiente por eles, né? Eles não vão faltar o alimento, as coisas que eles precisam, além de manter a cultura, todas as tradições daquele povo. As unidades de conservação, gente, são demarcadas legalmente, tem uma lei que institui a unidade de conservação. Não é só chegar e falar, tá, isso aqui é e pronto, acabou. Não. Para ser unidade de conservação tem que ter uma lei, um papel bonitinho, tudo registrado, com a demarcação, os quilômetros, para oficializar. Pode demarcar o governo federal, estadual e municipal, que são os responsáveis por demarcar isso.
existe um órgão federal que é o ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Ele que é o responsável por demarcar e fiscalizar e administrar as unidades de conservação. Infelizmente, tá bem zoado aí nesse governo, mas é ele que é o responsável por dar esse apoio na questão de unidade de conservação. E existem algumas unidades, um tipo de unidade, a gente vai ver logo a seguir, que pessoas, tipo iniciativa privada, podem criar. Por exemplo, você tem uma fazenda, tem uma mata bem preservada ali. Se você quer fechar aquilo como unidade de conservação para ninguém mexer, você pode. E, pessoal, essas unidades podem ser tanto de proteção integral quanto de uso sustentável, que a gente vai ver a diferença de cada uma agora. As unidades de proteção integral, como o nome diz, ela é para proteção da natureza, preservação da natureza. É aquele tipo de unidade de reserva e natural onde vai ter um mínimo de interferência humana. Você não pode desmatar, você não pode entrar para tirar alimentos. Sim, tem que deixar a natureza intocada ali dentro, um mínimo de interferência humana. Algumas dessas unidades que a gente vai ver que existem vários tipos de unidade de conservação de proteção integral. Tipo os parques nacionais, as florestas, as áreas de proteção ambiental, as estações ecológicas, reservas da vida silvestre, reserva biológica, tem vários tipos, cada uma com um objetivo. Mas, de modo geral, todas elas permitem um uso indireto dos recursos naturais. Você não pode ir lá e tirar. Mas, dependendo do tipo da unidade, você pode usar de alguma forma. Principalmente pesquisa científica, universidades, o pessoal vai lá pesquisar, né, sobre os seres vivos que vivem ali. E alguns permitem visitação pública, visitação de escolas, o ecoturismo, para ir lá conhecer a natureza, admirar, ver, mas tomando os cuidados, né, com impacto reduzido, para não ter lixo, para não sair estragando a natureza. Ir lá ver e deixar lá. No máximo você tira foto. É o mínimo de interferência humana. Que o objetivo da proteção integral é justamente deixar a natureza intocada ali para ela viver sem nenhum problema. Aqui essa foto, pessoal, é de uma unidade de conservação pertinho da gente, aqui em Boa Esperança. É o Parque Estadual ali da Serra de Boa Esperança. Ele é um parque estadual, é uma unidade de proteção integral, mas que permite visitação, né? Você pode ir lá, visitar, ver as cachoeiras, né? Lá tem muita cachoeira, mas é uma unidade, e lá é uma unidade de conservação estadual, instituída pelo IEF, né? Instituto Estadual de Florestas, que fechou ali a serra como unidade de conservação. Você não pode chegar lá, desmatar, sair plantando, fazendo uma fazenda ali, não. Ali tem a área demarcada, que é do parque, para preservar os seres vivos que tem ali. Ali você tem lobo-guará, ali você tem tamanduá-bandeira, tem muito ser vivo ali que é protegido pelo parque. Agora, há outro tipo de unidade de conservação, é aquelas de uso sustentável. Aqui nesse tipo de unidade a gente já pode usar os recursos da natureza, desde que de forma sustentável. O que é isso desde que de forma sustentável? Você pode ir lá, por exemplo, tirar alguma árvore, tirar frutos, produtos da árvore, como aqui o seringueiro tirando o látex para fazer borracha, né, da seringueira, mas você não pode destruir. Existe dentro, às vezes, em florestas nacionais, um esquema de manejo florestal, onde você pode sim desmatar algumas espécies de árvores, mas você já cuida do plantio para renovar aquilo que você tirou. Existem várias práticas sustentáveis do uso dos recursos naturais. Porque no caso do uso sustentável, ele vai te falar o quê? Você pode sim usar os recursos da natureza, desde que não acabe com eles. Eu usei isso, então eu vou plantar, eu vou dar um jeito de repor aquilo que eu estou tirando. Para sempre ter. Que não é errado, sei lá, pegar da natureza algo. Mas você tem que cuidar para aquilo não faltar. Se eu cortei uma área de árvores, eu vou plantar novas árvores. Para que no futuro elas nasçam e reponham aquelas que eu tirei, respeitando diversas regras que existem. Então, nessas unidades, a gente tem o coleta e o uso dos recursos naturais. Pode usar o rio, a pesca controlada em certas épocas do ano, usar os produtos da floresta, desde que de forma sustentável, cuidando do meio ambiente e não deixar faltar. O problema é sair tirando tudo sem pensar no amanhã. Aí não vai ter amanhã, porque não vai ter recurso amanhã. Nesse tipo de unidade também de uso sustentável, a gente tem vários tipos de unidade. E é aqui que a gente tem essa unidade de iniciativa privada. É o que a gente chama de RPPN, a Reserva Particular de Patrimônio Natural.
Você tem, por exemplo, uma fazenda, uma roça, enfim, você tem um terreno e ali tem uma reserva de mata, tem uma reserva de ambiente natural preservado e você quer proteger aquilo ali. Você não quer usar para nada, você quer proteger ali, você tem essa boa intenção. Então você vai, entra, procura os órgãos ambientais, formaliza isso, tudo bonitinho em cartório, aí demarca aquela área como reserva de natureza e ninguém pode mexer. Nem você pode desfazer aquilo mais. Vai ficar aí para sempre como uma reserva natural que você quis instituir. Ela é privada, né? É particular. A pessoa que toma iniciativa é diferente das outras que depende do governo fazer isso. Ela vai ser de uso sustentável, que você pode ir lá pegar uma fruta, permitir um turismo, né? As pessoas ir lá visitar, mas ela é uma unidade de conservação. Você tem que fazer o seu trabalho de conservação da natureza ali dentro. Certo, pessoal? Então, vamos dar aquela revisada antes de ver as atividades. Unidade de conservação, então, ela foi criada para proteger o meio ambiente, proteger os fragmentos de mata, os ambientes do mundo inteiro, né? Cada país tem seu sistema de unidade de conservação, para garantir que as outras espécies que vivem no planeta também tenham um ambiente sadio, saudável, protegido para poder viver. Algumas vão ser de unidade de proteção integral, onde tem que ficar intocado ali, e outras já podem ser usados produtos da natureza, que é o caso das unidades de proteção com uso sustentável. Você pode usar os produtos da natureza, os recursos, desde que de forma cuidadosa para não deixar acabar. Então vamos lá, número 1. O que são unidades de conservação? Acabamos de falar. O que é essa área aí do país? 2. Explique com suas palavras qual a importância de conservar a biodiversidade. Por que é importante a gente cuidar dos seres vivos, das plantas, dos animais, que isso não é conversa de gente chata, de gente desocupada. E lembra que é tudo muito interligado à vida, todos os seres vivos. A falta de um reflete no outro, então tem a ver isso, essa importância. Número 3. Por que é importante conservar o habitat dos seres vivos? É diferente. Lá a gente queria conservar a biodiversidade, conservar os seres vivos, tipo a planta, o animal, o fungo. Agora na 3, conservar o ambiente onde eles vivem. Além, por exemplo, você ter a floresta, né? Tipo, para um animal você ter as árvores da floresta, mas você também tem o solo, o ar limpo, a água limpa. Por que também é importante conservar onde você vive, onde o ser vivo está vivendo? E no número 4, uma mineradora descobriu, após alguns estudos, que em uma determinada região existia uma reserva de certo mineral. Tipo, achou ouro, eu quero pegar ali. No entanto, essa reserva é localizada dentro de uma reserva biológica. Reserva biológica, pessoal, é um tipo de unidade de conservação de proteção integral. A atividade de mineração poderia ser permitida nesse local e justificar. Eu posso escavar em busca de ouro dentro de uma reserva biológica que é de proteção integral? Só lembrar o conceito de reserva de unidade de proteção integral aí. Certinho? Então a gente vai ficando por aí. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só me chamar e não deixem de fazer. Até mais!